avisa lá na convenção que eu nunca quis o lugar de ninguém, eu só quis cumprir o meu ministério. Não, ele se preocupa com uma coisa: Timóteo, pregues a palavra. Pregue a palavra. Aleluia. Como os irmãos sabem, na nossa Bíblia nós temos 2 epístolas de Paulo endereçadas a esse mesmo destinatário, Timóteo. Mas há uma grande diferença entre a primeira epístola e a segunda epístola. Porque a primeira epístola do apóstolo foi escrita em um momento em que ele estava recém-liberto da sua primeira prisão em Roma. Nós encontramos ali um apóstolo esperançoso, ávido por novos desafios, ansioso por servir a Cristo e a causa do Mestre. Na segunda epístola, nós encontramos um apóstolo cansado, triste, resignado, esperando nada menos do que a própria morte chegar. Mas o que aconteceu entre a primeira e a segunda carta para haver esta mudança de postura no apóstolo Paulo? É sabido que a segunda carta ele escreve de novo na prisão, mas ele já tinha estado preso antes. O que aconteceu entre as duas para ter uma mudança tão grande? É que a política do mundo estava mudando naquele tempo, e subiu ao poder um homem louco, um déspota, que atendia por nome de Nero. Este homem era terrível. Ele matou os seus familiares, matou sua própria mãe, matou até o seu mentor. Era um homem enlouquecido. Nero tinha-se para si mesmo como um homem das artes, um homem das letras, um poeta, um literato, um músico. E como tal, ele também sofria, como os escritores sofrem, de crises de inspiração. E para sanar esse problema, ele entendia que para ele ter uma inspiração muito forte, ele precisava de uma experiência intensa. Então, usando seus capangas, ele literalmente colocou fogo em Roma. E dos 14 bairros que havia na cidade, 10 foram consumidos pelo fogo. E por uma coincidência ou uma fatalidade, destes 4 bairros restantes, 2 deles eram majoritariamente habitados por judeus e cristãos. Acontece que as suspeitas sobre o incêndio recaíam justamente sobre o imperador, porque enquanto a cidade de Roma estava ardendo em chamas, ele subiu à torre de Mecenas e, dedilhando a sua lira, cantava o seu poema épico. Mas, aproveitando-se da situação e dos muitos boatos que havia da cristandade naqueles dias, ele colocou a culpa nos cristãos. E não pense você que nos tempos dos apóstolos, nossos irmãos gozavam da liberdade que nós temos hoje aqui de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. O cristianismo até aqui era uma religião ilegal, era uma religião não conhecida, era confundida com o judaísmo como uma espécie de seita mais radical. Diversos boatos havia sobre a cristandade, porque a principal reunião era a reunião de ceia, e era uma reunião fechada. Então eles pensavam que por ser uma reunião fechada, havia práticas de algumas cerimônias funestas, como sacrifícios de crianças, ou práticas de orgias, já que todos se chamamos de irmãos até hoje. Então eles pensavam que havia práticas de incesto. Como se dizia que na ceia se comia o corpo e o sangue de Cristo, eles achavam que se comia carne humana, sangue humano. E boatos espalharam por cristãos, fazia como se eles fossem um povo odiado e odioso. E Nero, aproveitando-se dessa situação, colocou a culpa do seu incêndio nos cristãos. Agora nossos irmãos passam a ser perseguidos e caçados
como inimigos da humanidade, como feras humanas, como monstros humanos. Os historiadores como Tácito, Suetônio nos contam essa história e dizem que os cristãos não eram o culpado, que o culpado era o próprio imperador. Mas justamente haviam estes boatos a respeito da cristandade. E segundo ele nos contam, os cristãos passam a ser então caçados, expostos às feras. Tochas humanas são acesas para iluminar os jardins de Nero à noite. Suetônio chega a dizer que os cristãos deviam ter se extinguido dessa seita há muito tempo, porque o líder deles já foi morto, era Jesus Cristo, lá em Jerusalém. Claro, eles não sabiam da ressurreição, como você e eu sabemos. Ele vive eternamente. Mas para eles era um líder morto. Mas então surge aos ouvidos do imperador a notícia de que há um líder atual, um homem que alvorotava o mundo, um representante atual, como líder daquela seita dos cristãos, o apóstolo Paulo. E agora Paulo passa a ser caçado, não mais como um criminoso comum. Na sua primeira prisão em Roma, ele estava numa prisão domiciliar, podia receber os irmãos, porque era tratado como cidadão romano. Ali ele podia pregar o evangelho com liberdade, podia receber os irmãos. Agora não, ele é caçado como inimigo da humanidade, como ameaça ao império. A igreja o esconde, o protege, mas sempre tem um Alexandre o latoeiro que o denuncia, e ele é caçado. E ele vai para a prisão, mas não mais para a prisão domiciliar. Ele vai para o cárcere Marmetino, ao lado do Fórum Romano, no coração da cidade eterna, no Monte Capitolino, a prisão ou cárcere Marmetino. Considerada a Alcatraz da Roma antiga, era sinônimo de fim da linha para todos os seus desventurados hóspedes. Estar na prisão marmetina é a certeza de que você não iria conseguir um habeas corpus. Se você sair vivo dali, sai para a sua própria execução. A história nos conta que muitos prisioneiros se suicidavam na Marmetina, porque sabiam que esta era a situação. Ali estavam criminosos de guerra, ali estavam criminosos de alta periculosidade, ali estavam antigos generais que caíram em desgraça diante do imperador, estavam membros da guarda pretoriana, ali estava um velho apóstolo, acossado pelo frio, cheio das chagas das feridas, de ter sido açoitado 5 vezes, com 40 açoites menos 1, 3 vezes açoitado com varas, enfermo, alquebrado, adoecido, adoentado, enfraquecido, envilecido, abandonado por muitos. Ele não é visitado. Ninguém se encoraja a visitar o apóstolo, afinal, ele está preso como líder dos incendiários. Ele está preso como líder da seita que é uma ameaça à paz do império. Ele está preso como alguém que é inimigo da humanidade. O homem que escreveu 13 cartas, que sacudiu o mundo, que alvoroçou o mundo, que abriu mão de casar para pregar o evangelho, agora não tem um filho que lhe alcance um cobertor para lhe proteger do frio de Roma, que no inverno, no auge, chega a 2 graus negativos. Não tem neve, mas muita chuva, muita umidade, e ele está justamente no subsolo da prisão marmetina, uma prisão esculpida em pedra, e mesmo onde não foi possível esculpir, construíram em pedra. Entre comigo um pouquinho na prisão marmetina. Não há energia, não há luz elétrica.
O nome cárcere marmetino é um nome mais moderno, porque o nome original era Tulianos, porque por baixo dela passava uma fonte de água, fazendo que nas paredes vertesse água. Vertesse água. Então você pensa, umidade, frio intenso, pedra. E lá está um homem adoecido, envelhecido, enfraquecido e abandonado. O cárcere marmetino é como se fosse um buraco. A única abertura é para cima. Há uma grade, um buraco, uma escotilha, onde se abre para jogar ali o miserável. É por ali também que cai a pouca ração diária que lhe é disponibilizada. Eu deixo na imaginação de vocês o que é que eles comiam lá. O prisioneiro estava ali sabendo que está condenado à morte. Banho? Para que banho? Você vai morrer. Você está aguardando o dia da sua execução. Banheiro é um buraco no canto da célula ligado à cloaca pública de Roma. O velho apóstolo está ali obrigado a conviver com o odor daquilo que dele sai. Ele está tão abandonado por todos, que ele é motivo de vergonha para aqueles mais próximos. Até Timóteo, seu antigo filho na fé, o seu mentorado, está ali, lhe deixou abandonado, e diz que tem vergonha das suas cadeias. Timóteo talvez estava titubeante na fé pelos relatos que ele coloca nas suas epístolas. Será mesmo que vale a pena todo o esforço feito para terminar nesse jeito, deste modo? Meus irmãos, não é fácil ser o apóstolo Paulo neste momento, num cárcere marmetino, abandonado por tudo, por todos, esquecido por todos. As igrejas que ele fundou, ninguém lhe socorre. A família não vem visitar. Os amigos o abandonaram muito. A história nos conta que havia, e até hoje, se você for a Roma, você pode visitar o cárcere marmetino. Há lá um cárcere chamado calabouço oculto, onde tem uma escotilha, e ali por onde abria, jogavam os miseráveis, não para a prisão, mas direto para a cloaca pública. Ali sumiam aqueles que morriam, tuberculose, influenza, lepra. Prisão escura, úmida, fria, abandonado por tudo e por todos. Mas Deus deu a graça de alguém ir visitá-lo. Você precisava ter essa carta na sua Bíblia. Esta é a última carta do apóstolo que entra no cânon sagrado. É a sua despedida. Por isso que é uma carta emocionante e emocionada. Está carregada de sentimentos. Porque esta é a condição que ele está vivendo. De repente, chega um homem de meia idade, conseguiu uma petição especial porque ele é um médico. Ele pode ir visitar o prisioneiro. E ele chega, eu consigo assim ver, né? Pelos olhos da fé, um homem de meia idade, encosta naquela parede úmida, com alguns pergaminhos à mão. Pastor Paulo, lá de baixo o velho responde: Lucas, é você, Lucas? Sim, pastor. O senhor está bem? Estou aqui, né, Lucas? À medida do possível. Você imagina quantas noites, quantas frias madrugadas. Pelo que ele relata em outras epístolas, ele sofria de um chamado espinho na carne. Imagine você estar numa prisão na condição que eu estou lhe desenhando, e pela madrugada você acorda com um sonho amedrontador, aterrorador. Você acorda suando frio, com um mensageiro de Satanás lhe esbofeteando e lhe dizendo: você não é um apóstolo, você não pode ser chamado de apóstolo, você perseguiu a igreja de Deus,
Onde estão aqueles que você ganhou para Jesus? Onde estão as igrejas que você diz que fundou? Você nunca foi reconhecido pela convenção. Você nunca foi reconhecido pela liderança. Você é um lixo humano, um velho abandonado, que ninguém vai te ver. Mas eu consigo, com esses mesmos olhos da fé, ver o apóstolo entre uma tosse e outra dizer: eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Aleluia. Lucas trouxe pergaminhos. Sim, pastor, consegui uns pergaminhos. Não pense você que era fácil escrever naquele tempo. Uma lauda de pergaminho custava 1 dia de trabalho. Um tinteiro custava meio dia de trabalho. Não era como nós que temos papel abundante, caneta abundante. Por isso que eles usavam amanuense, porque não podia errar. Era muito caro. Mas Lucas conseguiu alguns e levou até ele. Pois não, pastor? Para quem vai a carta hoje? Para a igreja dos Filipenses, que tantas vezes lhe ajudaram. Quem sabe eles não nos mandam alguns donativos agora? Silêncio lá embaixo. Pastor Paulo, vamos escrever uma carta para o Corinto, para a igreja de Coríntios, que tanto trabalho lhe deu. De repente agora uma carta vai dar uma sacudida boa na igreja. Silêncio. Pastor Paulo, quem sabe para Gálatas, aqueles judaizantes que estavam atormentando a igreja lá voltaram. Então de novo lá, pastor, está uma bagunça na igreja de Gálatas. Pode ser? Vamos, pastor Paulo, vamos escrever uma carta, nem que seja a última. Lucas, escreve aí, Lucas: a meu amado filho Timóteo. Timóteo, pastor, tem certeza? Ele está até com vergonha do Senhor. Ele anda titubeante na fé. Vale a pena? Escreve aí. O velho. Aqui fala Paulo, o velho. Eu preciso, Lucas, falar com Timóteo. Eu sei que eu estou derramado como sacrifício. Eu sei que o dia da minha partida está próximo. Mas Timóteo precisa continuar a obra. A obra não pode parar. A obra que eu comecei precisa continuar. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente entende a história por trás dessa história, dá vontade de beber cada palavra dessa carta, porque essa é a despedida do apóstolo Paulo. Essa carta verte amor cristão pela obra de Deus. O homem está abandonado por todos, está condenado à morte, mas mesmo assim ele zela pela obra. Aleluia, aleluia. Quando ele começa, ele vai escrevendo, até que chega um ponto em que Lucas diz: pastor Paulo, falta pouco tempo, tem pouco espaço aqui no pergaminho. Pensa aí, pastor, que são as suas últimas palavras que eu vou anotar. Capítulo 4 da epístola, as últimas palavras da última carta do apóstolo. O apóstolo Paulo respira fundo e diz: escreve aí, Lucas: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. O que é conjuro-te? Parece assim uma coisa forte, né? Parece algo assim meio com maldição, né? Uma exigência com maldição. E tirando a parte da maldição, é isso mesmo, tá? Ele está exigindo.
Ele está exigindo solenemente. O que ele vai falar é muito importante para Timóteo. Ele está exigindo assim solenemente, não deixando nenhuma alternativa para Timóteo fugir. Ele não deixa uma segunda opção. Ele diz: eu estou te exigindo, por tudo que vivemos, por tudo que te ensinei, por tudo que viveu comigo, por tudo que tu já aprendeu, eu conjuro-te. E não é apenas eu, é diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que irá de julgar os vivos e os mortos. O que ele está falando, irmão? O que é de tão importante que ele vai pedir para Timóteo? Que pregues a palavra. Aleluia. Que coisa linda. Que coisa linda. As últimas palavras do apóstolo. Ele não se preocupa: preserva o meu legado, republica as minhas cartas, republica os meus livros, cuida da igreja tal que é para mim importante, leva uma mensagem para fulano, ciclano que são importantes para mim, avisa lá na convenção que eu nunca quis lugar de ninguém, eu só quis cumprir o meu ministério. Não, ele se preocupa com uma coisa: Timóteo, pregues a palavra, pregue a palavra. Aleluia. E não é qualquer palavra, não é pregar sobre a palavra, não é pregar citando a palavra para justificar as minhas próprias ideias, é para pregar a palavra. Não é pregar, aleluia, ajustando a palavra, enquadrando a palavra, é para pregar a palavra. Aleluia. Não é para pregar escolhendo o que pregar, é para pregar a palavra, somente a palavra e toda a palavra. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias cobiças. Hoje em dia há muitos movimentos emergentes, meus irmãos, muitos movimentos que entregam um evangelho de mercado, entregam aquilo que o povo quer ouvir, e depois o povo tem que voltar para ouvir de novo, porque não cura, não transforma, não reforma, não faz a obra de verdade, não transforma de dentro para fora. Entrega-se o que o povo quer ouvir. Há tempo em que voltarão os ouvidos para as fábulas. Tem muita gente hoje que sabe muito, mas não faz. Tem muita gente que até faz, mas não vive o que faz, o que prega. Tem gente que vive fazendo de conta que Jesus vai demorar. Você não foi chamado para esse tipo. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para viver e pregar a palavra. Pregar a palavra é para instar a tempo e a fora de tempo, redarguir, exortar com toda a longanimidade de doutrina, ensinando aquilo que o Senhor realmente nos ensina através da sua palavra. Às vezes você vai ser bem quisto, às vezes você vai ser bem tratado, muitas vezes você vai ser elogiado na porta da igreja, é natural. Mas tem vezes que você não vai ser bem recebido, não vai ser bem quisto, não vai ser bem elogiado, não vai ser bem tratado, ou pelo menos todo mundo vai sair e não vai lhe falar nada. Mas não importa, se você tem um compromisso com a palavra. Aleluia, aleluia. Há um tribunal diante do qual nós teremos que dar contas.
Nós esperamos a Jesus Cristo muito em breve. Quantos estão esperando? Os sinais nos mostram que Cristo já volta. E nós esperamos estar nas bodas do Cordeiro, com o noivo da igreja, celebrando a maior celebração do universo de todas as eras. Mas ninguém senta à mesa das bodas do Cordeiro sem antes passar por um tribunal, que é o tribunal de Cristo, no qual daremos conta das obras praticadas diante do Senhor. Naquele dia, esta mensagem aqui estará sendo examinada. Qual foi a motivação por trás da mensagem? Qual foi a real motivação do meu e do seu ministério? Qual foi a real motivação naquilo que você faz para a obra de Deus? Não a motivação oficial, né? Porque a oficial é, não, eu faço para o Senhor. Mas a real, aquelas que só você e Deus sabe. Qual foi a real motivação através de todo o seu trabalho prestado ao Senhor? Será julgado diante do tribunal de Cristo. E se não houver um tribunal de Cristo para você, é porque não está na lista daqueles que foram no arrebatamento. Então o outro tribunal, só resta o outro tribunal, que é o tribunal do juízo do grande trono branco. E é óbvio que eu tenho certeza que ninguém quer passar pelo juízo do grande trono branco. Então para nós é o tribunal de Cristo, que é o tribunal das obras. Por isso é tão importante o nosso compromisso verdadeiro, real, legítimo com o ministério que o Senhor nos confiou. Se o ministério é servir, sirva com inteireza de coração. Se seu ministério é louvar ao Senhor, que haja dedicação ao louvor. Se seu ministério é fazer a direção do culto, a condução dos trabalhos na igreja, faça na medida das suas forças, com o melhor para o Senhor. Não ao pastor, não aos homens, mas ao Senhor. Se o seu ministério é servir na igreja, ajudar a igreja, servir na parte material, faça o seu melhor, porque tudo isso estará diante do Senhor para ser examinado. E se o seu ministério é a palavra, pregue a palavra. Se seu ministério é ministrar, haja dedicação ao ensino, haja dedicação ao ministério. Todos nós seremos julgados ante o tribunal de Cristo. E é justamente esta advertência que o apóstolo dá a seu filho Timóteo. É muito lindo quando nós vimos isso, porque nós percebemos que no momento de maior crise da sua vida ministerial, em que ele está tão abandonado e tão enfraquecido, adoentado, mesmo assim, a dedicação à obra do Senhor arde no coração deste apóstolo. Ele finaliza essa carta dizendo: eu já estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não é Nero que vai me tirar a vida, não é a lâmina fria do executor romano que vai decepar o meu pescoço. Não, eu estou entregando a minha vida como um sacrifício ao Senhor. Ele diz a Timóteo: o tempo da minha partida está próximo. E partida ali é o mesmo que desatar um bote, largar, deixá-lo ir. Ele está dizendo: eu estou indo para casa. Mas as suas últimas palavras são: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Quem poderia chegar no seu final da vida com tamanha convicção, com tamanha lucidez e clareza em dizer: tudo que eu tinha para fazer para Jesus, eu fiz no limite das minhas forças.
Eu combati o combate bom, eu terminei a carreira, eu completei tudo o que o Senhor me mandou fazer. Aleluia. É verdade que Demas me desamparou, só Lucas está comigo, não tem problema, eu guardei a fé. Guardei a fé. Se Timóteo tinha dúvida se valeu a pena, aqui está a prova cabal e definitiva que sim, valeu a pena. O apóstolo está assinando, dizendo: valeu a pena cada chicotada, valeu a pena cada varada, valeu a pena cada prejuízo, cada calúnia. Por quê? Porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Aleluia, aleluia. O ministério é lugar de solidão às vezes, meus irmãos. Muitas vezes a convicção do chamado será sua última companheira, mas o que mais importa é que nós tenhamos até o final a dedicação suficiente, a motivação adequada e a pureza de fé para chegar ao final e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Amém.